meu nome é Maria Eduarda e minha pergunta é: quando ocorreu a Guerra Fria? Fala aí, pro! Olá, Maria Eduarda. Você fez a pergunta sobre, né, a Guerra Fria, de quando ela ocorreu. Então, ela teve início com o fim da Segunda Guerra Mundial. Por quê? O que acontece? Duas grandes potências venceram essa guerra. De um lado, Estados Unidos e de outro, a União Soviética. A partir daí, para ter o controle do mundo na questão geopolítica, ambas iniciam uma disputa, né? No caso dessa disputa, sobre tecnologia, sobre questão política, econômica, e ela vai durar até mais ou menos ali o fim da década de 80, né? 89 entra uma crise, né? Uma crise muito grande com a queda do Muro de Berlim. Em 91, por fim, a dissolução da União Soviética. Oi, meu nome é Milena e a minha pergunta é: o que foi a Guerra Fria? Fala aí, pro! Olá, Milena Tavares, tudo bem? Você fez uma pergunta do que foi a Guerra Fria, né? Na verdade, a Guerra Fria, ela não foi um combate bélico, como a gente pode dizer, guerra que ocorreu entre duas nações envolvendo pessoas, exércitos, né? Mas, na verdade, essa Guerra Fria ela foi uma guerra ideológica entre as duas grandes potências vencedoras da Segunda Guerra Mundial, no caso, Estados Unidos e a União Soviética, né? Nesse caso, ambas as potências, de um lado capitalista, que no caso é Estados Unidos, e de outro socialista, que no caso é a União Soviética, disputavam influência política pelo mundo afora, né? E aí, para colocar medo em todas as partes do mundo, tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos começam a disputar poder. Só que essa disputa era por meio de quê? De bombardeios, de testes nucleares, né? Em áreas isoladas aí de seus territórios. Os Estados Unidos, por exemplo, fazia testes nucleares numa ilha isolada chamada Ilha de Bikini, né? Já a União Soviética, eles utilizavam o Círculo Polar Ártico, lá no extremo norte do planeta, né? Em áreas desérticas, para poder fazer esses testes. Isso, na verdade, era midiático, para mostrar para o mundo que eles tinham poder. E quanto mais força que eles tinham em cima dessa situação, eles colocavam medo mundo afora, né? Teve também a corrida espacial, né, no qual um lançava o foguete, outro em seguida ia lá e lançava o foguete com um animal, no caso a cadela Laika, até o auge aí dos Estados Unidos, quando diz que manda o homem para a Lua. Olá, meu nome é Mariana e minha pergunta é: por que a Guerra Fria aconteceu? Fala aí, pro! Olá, Mariana Henrique, tudo bem? Então, a Guerra Fria ela aconteceu justamente pela disputa de poder no cenário geopolítico aí que a gente pega a segunda metade do século XX, tá? Ela vai ter início aí com o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, e vai finalizar, de fato, em 1991, né, com a dissolução da União Soviética. Ela vai ocorrer por quais motivos? Primeiramente, disputa de poder e influência política mundo afora, tá? De um lado, a gente tinha uma potência capitalista, que são os Estados Unidos, e do outro, uma potência socialista, que era a União Soviética, né? Então, para poder divulgar essa ideologia política, econômica pelo mundo, eles precisavam expor aí o seu poderio. Esse poderio ele poderia ser por meio da mídia, poderia ser por meio militar, né, com testes que eles faziam, ou até mesmo por meio da corrida espacial, demonstrando aí quem mais longe conseguia ir para o espaço, tá? Durante todo esse período, a gente observa que teve uma disputa praticamente igualitária entre as duas potências, só que vai chegar um determinado momento em que a União Soviética não vai conseguir acompanhar os avanços tecnológicos, até mesmo pelo isolamento que ela sofreu pelo mundo globalizado. Oi, meu nome é Daniela e minha pergunta é: qual dos dois grupos venceu na Guerra Fria? Fala aí, pro! Olá, Daniela, bom dia. Sobre a sua pergunta, né, qual foi o vencedor aí da Guerra Fria, de maneira teórica, podemos dizer que não ocorreu, né, nenhum vencedor. Mas se nós formos observar pelo lado prático, a União Soviética ela começa a demonstrar perda de força a partir da década de 80, quando eles enfrentam uma grave crise, não só política, né, por meio da corrupção, mas também por meio das crises sociais. A maior parte da população da União Soviética estava sofrendo com a crise de fome, crise no meio agrícola. E tudo isso aí provocou, então, a ruptura, a dissolução da União Soviética. Antes disso mesmo,
já havia ocorrido a queda do Muro de Berlim, em 89. Então esse já foi um dos sinais de que o mundo socialista, o mundo soviético, vinha perdendo força. Oi, meu nome é Pedro e minha pergunta é qual foi a maior explosão nuclear da Guerra Fria? Fala aí, Pro. Olá, Pedro Henrique, tudo bem? A maior explosão nuclear da Guerra Fria, ela ocorreu em 30 de outubro de 1961, né? Foi por meio de uma bomba nuclear chamada RDS-220, apelidada de Tsar, e em homenagem a Ivan IV, né? Que ele era conhecido como um Tsar, um governante tirano, né? Da antiga Rússia, do Império Russo. Essa bomba nuclear, ela era tão potente, né, que ela chegou a alcançar, quando ela foi lançada, no caso, a sua fumaça, né, os seus resquícios, 64 quilômetros de altura, né? E ela foi lançada na ilha de Nova Zemlya, lá próximo ao Círculo Polar Ártico, no extremo norte da Rússia. Para você ter uma ideia da potência dessa bomba, no momento em que ela foi lançada e atingiu o solo, ela praticamente varreu toda a camada superficial, né, derreteu todo o gelo que tinha ali cobrindo essa ilha e transformou a parte da ilha numa planície, né? Então é como se tivesse varrido tudo que existisse ali. Para comparar aqui com onde nós vivemos, na Grande São Paulo, se essa bomba fosse lançada na Avenida Paulista, ela teria atingido aí uma cratera de 9 quilômetros, né? E cidades da região aqui como Atibaia, Jundiaí, Mogi das Cruzes, Sorocaba, Santos, sentiria aí um calor tão grande que as pessoas teriam queimaduras de até 3º grau. Bom, pessoal, muito obrigado aí pelas perguntas e aguardamos aí pelas próximas, tudo bem? Muito obrigado mesmo.